Bom, imaginemos por um momento a seguinte situação. Descobri que os protocolos de emergência, aqueles que são desenhados detalhadamente para salvar uma cidade inteira de um gigantesco incêndio florestal. Isso já soa bem tenso desde o início, né? Nossa, muito! E descobri que esses protocolos, sabe, as rotas de fuga, os cálculos de propagação das chamas, o tempo estimado de evacuação, que tudo isso é fundamentado em estudos científicos que, literalmente não existem. Caramba! Quer dizer, dados criados do zero, então. Exatamente. E o mais chocante, criados não por um cientista mal intencionado tentando enganar todo mundo, mas sim por um erro de software. E hoje, a nossa missão neste mergulho profundo é olhar exatamente para um cenário real como esse. É um caso que realmente chama a atenção de qualquer pesquisador. Com certeza. Nós vamos analisar como uma revista científica, sabe, altamente respeitada, teve que apagar do registro público um artigo acadêmico completo, porque a ciência ali presente não era apenas falha, ela havia sido, em grande parte, fabricada. Pois é, e esse é um cenário que abala muito as fundações da confiança pública, né? Porque a gente gosta de acreditar que o processo científico é uma espécie de fortaleza impenetrável. É o que a gente espera, claro. Sim, que uma vez que uma pesquisa alcança os mais altos níveis de publicação, ela representaria uma verdade testada e imutável. Mas, no fim das contas, a ciência é uma construção humana e, como tal, possui os seus próprios mecanismos de defesa para quando as coisas, dão muito errado. É verdade, faz todo sentido. E, bom, antes da gente mergulhar nos motivos exatos que acionaram esse mecanismo de defesa hoje, eu quero deixar um convite rápido para quem está nos ouvindo. Ah, sim, sempre importante lembrar. Exato. Pessoal que acompanha o canal, por favor, não deixem de seguir a nossa página, curtir o conteúdo e compartilhar este material com outras pessoas, tá? Porque essa é uma forma fundamental de difundir informação de qualidade livre de sensacionalismos. E também de manter discussões analíticas como essa sempre vivas, né? O compartilhamento é essencial, especialmente quando a gente lida com temas que impactam diretamente a segurança da nossa sociedade. Sem dúvida alguma. Então vamos aos detalhes precisos do material que estamos dissecando hoje. O tipo de documento que temos em mãos é um aviso de retratação. E acho que vale a pena explicar isso para o nosso público. Não é uma errata simples, né? Boa pontuação. Não mesmo. Para deixar bem claro, não se trata de uma simples errata onde se corrige um erro de digitação, ou um número mal posicionado numa tabela. Uma retratação é uma revogação formal, sabe? Uma revogação pública e definitiva. Isso, de um artigo que já havia passado por todo o processo, já tinha sido avaliado, aceito e publicado. Bom, e o título do artigo original que sofreu essa revogação é... Olha só o tamanho do título. Uma abordagem de sistema dinâmico humano-desastre para adaptação a incêndios florestais. O título por si só já indica o nível de complexidade do trabalho, né? Estamos falando aí de modelos que tentam prever a interação caótica entre o comportamento humano e um evento extremo. Uhum. E os autores desse estudo são pesquisadores bem atuantes. A gente tem o Li-Ming Lu e o Xiao Fan, ambos vinculados à Escola de Engenharia Civil e Ambiental e Ciências da Terra. Isso fica lá na Universidade de Clemson, nos Estados Unidos, não é? Exatamente. E eles trabalharam em conjunto com Haizong Wang, que é da Escola de Engenharia Civil e Construção da Universidade do Estado do Oregon, também lá nos Estados Unidos. Quer dizer, instituições de peso. E o contexto de publicação também é uma peça central desta história. Porque o artigo não saiu em qualquer lugar. Não, de forma alguma. Ele havia sido publicado em um veículo de enorme prestígio. O estudo saiu na Revista Internacional de Redução de Riscos de Desastres. Que é uma publicação acadêmica mantida pela Elsevier, né, uma das maiores editoras científicas do mundo. Isso mesmo. E o aviso de retratação oficial, que é a nossa fonte principal hoje, ele foi disponibilizado online no dia 1º de abril do ano de 2026. E isso nos traz a questão central, né? O grande ponto aqui. Exato, a grande questão que vai guiar a nossa conversa. O que leva uma editora científica com padrões tão rigorosos, conhecida mundialmente pela revisão por pares,
a remover oficialmente do registro válido um artigo focado justamente na adaptação a um desastre ambiental. Olha, a justificativa que o documento revela é notável pela sua gravidade, viu? A decisão não partiu de um pequeno desentendimento teórico entre os acadêmicos. Foi algo bem mais sério, então. Muito mais. O aviso deixa claro que tudo começou com uma investigação formal. E essa investigação foi solicitada pelo próprio editor-chefe da publicação. Caramba. E quando chega no editor-chefe, o negócio é porque complicou. Pois é, quando um editor-chefe aciona a equipe de integridade em pesquisa e ética de publicação da editora, quer dizer que há suspeitas de falhas estruturais severas. Não é pouca coisa. Certo, vamos destrinchar isso por partes, porque, bom, a linguagem usada num documento oficial é bastante formal e técnica, né? Mas as implicações práticas são gigantescas para quem nos escuta. Com certeza. Pensemos um pouco no campo de estudos que é focado na mitigação de um desastre ambiental. Construir um artigo científico nessa área, não é como escrever um ensaio filosófico abstrato sobre a vida. Não mesmo. Tem vidas em jogo. Exato, é como desenhar um mapa para uma equipe de resgate, sabe? As teorias, os modelos matemáticos, as conclusões, tudo isso forma as rotas que as autoridades vão seguir. Mas aí eu pergunto, o que dá validade a essas coordenadas? Bom, são as referências bibliográficas, né? Os pilares do trabalho. Isso, são os estudos empíricos anteriores, os dados de campo, que já foram consolidados, as medições de incêndios passados. Se o pesquisador vai lá e desenha um mapa lindíssimo, super detalhado, mas as coordenadas de longitude e latitude não existem no mundo real, a ponte cai. A equipe de resgate inevitavelmente vai se perder assim que tentar usar esse guia durante a crise. Perfeito, o mapa se torna inútil e perigoso. E o que é fascinante aqui é a forma muito cirúrgica como a equipe da editora Elsevier inspecionou as coordenadas desse mapa em particular. Eles foram bem fundo na auditoria, né? Foram, porque assim o processo de revisão por pares, no dia a dia, ele geralmente foca na validade da metodologia e na consistência lógica dos argumentos que estão no texto. Os revisores costumam, partir de um princípio de boa-fé. Eles assumem que o autor não inventou a literatura. Exato. Eles assumem que a literatura citada é real. Mas, nesta investigação específica, o aviso de retratação detalha de forma muito transparente que a auditoria foi muito além. O relatório atesta, sem meias palavras, que o artigo continha referências incorretas. Referências não verificáveis. E referências integralmente fabricadas. Peraí, essa última palavra a gente precisa enfatizar bem. Fabricadas. Quer dizer, isso significa que a referência apontava para um estudo empírico, com autores, com dados numéricos, que simplesmente não existe na realidade material. Precisamente isso. Inventado. E para nossa audiência compreender o peso institucional disso, a gente precisa entender como a ciência organiza o seu arquivo hoje em dia. Não é mais só jogar o nome do livro e a página. Não, de forma alguma. Na publicação científica contemporânea, cada artigo legítimo recebe um código único, um identificador digital de documento. Ah, sim. O famoso código que funciona quase como uma identidade do artigo. Exatamente. É um sistema universal, funciona de maneira muito parecida com, o chassi de um veículo ou um número de registro civil. Esse código garante que aquele arquivo é autêntico, sabe? Que ele passou por uma editora validada. E isso permite que ele seja rastreado na internet permanentemente, né? Não importa se o site da revista mude no futuro. Isso mesmo. E olha o que aconteceu aqui. A investigação conduzida pela Elsevier encontrou identificadores digitais citados no artigo que eram completamente inválidos. Nossa. Não levavam a lugar nenhum. Lugar nenhum. Eram apenas combinações de números e letras geradas aleatoriamente. Ou seja, coordenadas fantasmas no nosso mapa de resgate. Sim, fantasmas. E não parou por aí. Além dos identificadores inválidos, os auditores identificaram também entradas duplicadas na bibliografia. Duplicadas? Mas para que fazer isso? Aparentemente, essas duplicações foram usadas para inflar o volume da bibliografia, sabe? Para dar uma falsa sensação de robustez teórica ao estudo. Quem bate o olho pensa que o autor leu muita coisa. Que loucura! E fica mais grave.
Eles também encontraram citações espalhadas no meio do texto que não correspondiam a nenhuma fonte publicada que pudesse ser identificada pelas bases de dados acadêmicas mundiais. Mas isso quebra completamente aquele contrato invisível entre o cientista e a sociedade, não acha? Totalmente. Arruína a confiança. Porque a premissa básica da ciência é a reprodutibilidade. Se um tomador de decisão de um governo ou um outro cientista lá da área de engenharia civil tenta verificar como aqueles autores chegaram àquelas conclusões específicas sobre evacuação... E descobre que a base de apoio é uma ilusão. Pois é. Todo o sistema de proteção daquela comunidade entra em colapso. É uma violação frontal dos padrões de integridade em pesquisa da revista. Não há ciência sem rastreabilidade. Ponto. Se as fontes originais são inalcançáveis, as conclusões daquele trabalho perdem absolutamente qualquer força probatória. Bom, quando um mapa falha desse jeito e leva a equipe para um abismo, alguém invariavelmente vai interrogar o cartógrafo, certo? Com certeza. Alguém tem que responder por isso. E lendo nosso documento de retratação, a justificativa que foi dada pelos pesquisadores frente a essas descobertas é algo que, exige muita reflexão mesmo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante para nossa análise. A defesa deles é digna de nota. Sim. O autor correspondente, que, para quem não sabe, é aquela figura principal... responsável por gerenciar a submissão e se comunicar com a revista, ele não admitiu uma fraude intencional. Não, ele não disse que agiu de má fé. A defesa documentada dele foi incrivelmente culpar inteiramente a tecnologia. Ele atribuiu todas essas falhas sistêmicas, sabe? Os códigos inválidos, as fontes fabricadas, a erros gerados por ferramentas automatizadas de gerenciamento de referências. Basicamente, culpou os softwares que ajudam a organizar a enorme quantidade de bibliografia que um acadêmico lida hoje em dia. Mas como isso é sequer possível? Olha, para entender como isso pode acontecer, a gente precisa olhar para o funcionamento dessas ferramentas modernas. Softwares gerenciadores de referências atuais, eles muitas vezes extraem metadados automaticamente da internet. Metadados seriam aquelas informações básicas do arquivo, né? Isso. Eles leem o título de um documento digital, por exemplo, e tentam buscar na rede quem são os autores, o ano de publicação, aquele identificador digital que a gente mencionou. Certo. Tentam automatizar o trabalho braçal. Exato. Mas o problema surge quando essas ferramentas utilizam algoritmos preditivos ou modelos de linguagem avançados, baseados em inteligência artificial, para preencher lacunas de informação. Ah, entendi. Se o software não acha a informação, ele tenta adivinhar? Basicamente isso. Se ele não encontra o dado real, ele pode gerar um resultado que parece, esteticamente e estruturalmente muito correto. Cria nomes de autores fictícios que soam como acadêmicos reais e inventa identificadores inválidos. É o que, no jargão tecnológico, a gente costuma chamar de alucinação algorítmica. Caramba! É fascinante pensar a mecânica disso, sabe? Mas eu confesso que a justificativa ainda me parece extremamente perigosa. E é perigosa. Muito. Porque, pensa bem, como um cientista sênior, trabalhando numa universidade renomada, elabora uma lista de dezenas de referências que sustentam o seu próprio modelo complexo de dinâmica de desastres. E ele simplesmente não percebe que a máquina inventou partes fundamentais da base empírica. É difícil engolir essa desculpa, de fato. E isso levanta uma questão importante sobre a relação contemporânea entre o pesquisador humano e esses instrumentos de automação. Como assim? É que a postura que foi adotada pela editora Elsevier, que resultou no veredito de retratação, é uma verdadeira aula sobre responsabilidade institucional e acadêmica. Eles não aceitaram a desculpa facilmente, então. Não mesmo. O aviso de retratação relata de forma bem factual que a justificativa tecnológica do autor correspondente foi ouvida, foi registrada e analisada. Uhum. No entanto, a editora concluiu que, independentemente da ferramenta de software que foi utilizada durante a redação, a escala e a natureza das imprecisões foram de uma magnitude tão grande que minaram completamente a confiança na integridade de todo o trabalho submetido.
Então, a revista estabelece um limite bem claro aí, não se pode usar automação como, tipo, um escudo para a própria negligência. Perfeito. A posição da editora define um precedente que é vital. O documento deixa evidente que a responsabilidade final, sabe, inalienável pelo conteúdo enviado, recai sobre os pesquisadores que assinam o artigo. Ponto. Faz sentido, até porque quem assina leva o crédito, né? Exatamente. O software, por mais avançado que seja, ou por mais propenso a essas alucinações de inteligência artificial, ele não detém responsabilidade civil ou acadêmica. Verdade. Quem vincula o próprio nome e a credibilidade institucional de lugares como a Universidade Clemson ou a Universidade do Estado do Oregon àquelas páginas são os humanos. Os autores de carne e osso. A automação ela tem o propósito de acelerar a formatação, né, alinhar normas de publicação e organizar aqueles identificadores, mas ela não isenta, em grau nenhum, o autor de revisar meticulosamente cada dado que ele está afirmando ao público. O argumento da escala que a revista mencionou também faz muito sentido para mim. Porque, assim, uma coisa é a máquina, sei lá, errar o ano de publicação ou colocar o sobrenome de um autor com letra minúscula. Isso é um errinho de formatação. Acontece. Sim, perdoável. Mas outra coisa completamente diferente é a apresentação contínua de bases de pesquisa inexistentes. Se um corretor automático no meu celular muda uma palavra de uma mensagem oficial e causa um mal-entendido, poxa, a assinatura final daquela mensagem ainda é minha, sabe? Uhum. Eu que enviei. A analogia é perfeita. A responsabilidade do envio não se transfere para o teclado do celular. Exato. Mas olha, eu gostaria de aprofundar um pouco mais as implicações disso com você. Então, o que tudo isso significa na prática? Como assim, no mundo real? Porque o título da pesquisa original foca em Sistema Dinâmico Humano Desastre. Soa como algo extremamente acadêmico, modelagem pura. Uhum. Será que a retratação de um único estudo, que parece ser altamente teórico, tem realmente um impacto prático tão considerável na sociedade a ponto de mobilizar toda uma auditoria ética gigante de uma editora? Olha, essa é uma dúvida muito, muito pertinente. E se conectarmos isso ao panorama geral da gestão pública, a resposta é um sonoro sim. O impacto é gigantesco. Sério? Sim. A gente precisa focar no escopo da Revista Internacional de Redução de Riscos e Desastres. O objetivo central dessa publicação não é abrigar abstrações inofensivas ou debates puramente filosóficos sobre o tempo. Certo, eles focam em coisas aplicadas. Exato. A redução de riscos lida estritamente com estratégias do mundo real para mitigar os impactos de um desastre ambiental. O objeto de estudo daquele artigo retratado era a adaptação a incêndios florestais. O que nos leva de volta àquele nosso alerta inicial no programa. Incêndios florestais destroem comunidades, infraestruturas, biomas inteiros. O planejamento para enfrentá-los não é um mero exercício intelectual para ganhar pontos na universidade. De fato, e as abordagens de sistemas dinâmicos na engenharia civil e ambiental, elas tentam modelar matematicamente como as variáveis mudam rapidamente sob um estresse imenso. Como num momento de crise aguda. Isso. Quando ocorre um desastre ambiental dessa magnitude, eles se perguntam, tipo, como o comportamento de pânico das populações locais afeta a velocidade de evacuação nas rodovias. Nossa, isso muda tudo no resgate. Muda completamente. Como a direção do vento interage com as barreiras de contenção que foram construídas. São perguntas vitais. E políticas públicas de longo prazo, orçamentos governamentais para a defesa civil, protocolos de segurança, tudo isso frequentemente busca fundamentação na literatura científica mais recente. Entendi. Os administradores estatais confiam nessas revistas para otimizar os planos de contingência deles, né? Exatamente. É um efeito cascata. Um artigo publicado com o selo de revisão passa a ser citado por outros estudos. Que, por sua vez, chegam às mesas das autoridades governamentais que elaboram, sei lá, leis de zoneamento de risco. E aí, veja bem, se um artigo sugere uma abordagem de adaptação específica, mas esse modelo é derivado daquelas coordenadas cartográficas que não têm base na realidade, nós estamos injetando um ruído letal no ecossistema de conhecimento. Ruído letal, essa é uma ótima forma de colocar. Porque quando a editora Elsevier emite esse aviso de retratação, ela não está aplicando uma simples punição disciplinar aos autores por não checarem o software.
tipo uma bronca de professor. Não, é algo muito mais protetivo, né? Ela está, de maneira muito proativa, limpando o terreno. Essa ação drástica protege a confiabilidade de todo um campo vital de pesquisa. O processo garante que os pesquisadores de campo e os tomadores de decisão encontrem dados rigidamente testados quando forem projetar os sistemas para proteger as populações no futuro. Nossa, essa explicação eleva substancialmente a compreensão de quem nos ouve sobre a gravidade da situação, porque não se trata de vaidade acadêmica ou de manter as bibliotecas limpinhas e organizadas. Longe disso. Trata-se de impedir a construção de políticas de segurança pública sobre alicerces invisíveis. E isso, querendo ou não, nos leva a reavaliar a desculpa apresentada pelos autores sobre os gerenciadores de referências. A desculpa fica ainda mais frágil. Pois é. A terceirização do rigor científico nesse contexto torna-se uma negligência formidável. Porque quando o objeto de estudo é a preservação de vidas frente a um desastre ambiental devastador, aceitar passivamente o que uma ferramenta automatizada produz, sem a devida validação empírica, beira a irresponsabilidade, não é? Eu diria que é o abandono total do rigor metodológico. A ciência exige, sabe, que o investigador mantenha o controle e a compreensão absoluta de cada etapa de sua pesquisa. As ferramentas devem ampliar a capacidade analítica humana. Ser um auxílio, não um substituto. Exatamente. E não substituir o escrutínio intelectual do autor. O ato de publicar um artigo científico numa revista mantida pela Elsevier funciona como um certificado público de verificação. E a atuação incansável daquela equipe de integridade em pesquisa serve para auditar e sustentar essa malha de confiança. E a confiança é, sem sombra de dúvida, a moeda de troca mais valiosa na disseminação científica. Se a sociedade em geral e a comunidade acadêmica perdem a crença de que os dados de base são reais, bom, o sistema perde seu propósito fundamental de servir ao interesse público. É o fim da linha para o método científico se não houver confiança, né? Sim, e acho que chegamos a um ponto de reconhecimento muito claro sobre o valor do documento que baseou a nossa análise de hoje. Este aviso de retratação de 1º de abril de 2026 transcende o escopo de um procedimento burocrático chato de uma editora. Com certeza, ele é um marco. Ele se consolida como um estudo de caso indispensável sobre integridade, mostrando ali, em tempo real para quem acompanha, como funcionam os mecanismos de autocorreção da ciência. Porque falhas metodológicas ocorrem, né? E às vezes passam pelos filtros iniciais. Mas a existência de equipes de auditoria capazes de investigar, apontar as fabricações e expurgar publicamente o material inválido, isso demonstra a robustez do método. Sim. Fica demonstrado de forma muito transparente que a ciência é um ecossistema vivo, pautado pela constante vigilância. Este evento sublinha que a responsabilidade do pesquisador é inegociável, de ponta a ponta. A precisão extrema não é uma opção cosmética, sabe? É o critério mínimo de aceitação quando o foco é relatar dados e propor intervenções estruturais para cenários de desastre. Certo. E bom, antes da gente finalizar as nossas análises de hoje, e seguindo rigorosamente os padrões de transparência exigidos pelo canal, é fundamental informar a nossa audiência sobre a origem do roteio de hoje. O aviso de praxe. Exato. Informamos que o conteúdo que acabamos de expor, discutir e analisar ao longo desta transmissão é uma síntese automatizada. Todo o roteiro, o fluxo de ideias e a estruturação lógica foram produzidos com o apoio de inteligência artificial. Mas utilizando exclusivamente as informações factuais extraídas daquele aviso de retratação original da editora Elsevier, né? Perfeitamente. Esse aviso serviu como nossa única base factual para construir esta narrativa crítica que trouxemos hoje. O que, curiosamente, traz uma camada extra de ironia e de profunda pertinência ao nosso próprio debate sobre o uso da automação, não acha? Sem dúvida. Tem tudo a ver. E é justamente aproveitando essa reflexão sobre ferramentas automatizadas que eu gostaria de deixar um pensamento final para o nosso público ponderar.
algo que ecoa muito além desse episódio envolvendo os pesquisadores da Universidade Clemson e da Universidade do Estado do Oregon. Olha só, qual é a provocação que fica para quem nos escuta, então? Bom, nós observamos hoje que a falha de integridade que quase resultou na adoção de modelos fantasmagóricos de segurança foi justificada como uma simples consequência do uso de sistemas automatizados de pesquisa, certo? Uhum. A culpa é do software. Isso. Então, à medida que caminhamos rapidamente para um futuro onde a nossa sociedade se apoia cada vez mais em algoritmos de inteligência artificial e ferramentas autônomas, seja para escrever complexos relatórios governamentais, gerar literatura acadêmica ou até para tomar decisões táticas em tempo real durante o combate a um desastre ambiental, Onde você quer chegar com isso? a pergunta fundamental que permanece sem resposta é quem assumirá o papel de guardião final da verdade factual. Até que ponto nós, como seres humanos e profissionais das nossas áreas, podemos, ou sequer devemos, terceirizar a nossa capacidade de vigilância crítica e o nosso instinto de responsabilidade ética para as máquinas operarem sozinhas? Nossa, essa é uma questão essencial que, com toda certeza, continuará moldando os debates sobre inovação e ética pelos próximos anos. Afinal, se permitimos que as máquinas desenhem inteiramente os mapas que nos guiam durante as piores crises e nós perdemos a capacidade ou até a vontade de verificar as coordenadas, a responsabilidade pelo desfecho da viagem será apenas nossa. Agradecemos a companhia de todos vocês nesta investigação e até a nossa próxima análise aprofundada.